A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, agora no capítulo 21. Eu tenho um título que diz: Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para encontrar com Davi e disse: Por que é que você veio aqui sozinho? Aqui nessa fuga de Davi, do rei Saul, ele vai atrás de um sacerdote chamado Aimeleque, e é interessante a gente ver a atitude desse sacerdote que vai encontrar Davi tremendo e dizendo por que é que ele estava ali sozinho. O que nós entendemos é que esse ódio mortal, essa inveja mortal que Saul estava sentindo por Davi, já havia se espalhado também que ele estava em fuga, que ele era um homem procurado. E nós vamos ver que algumas pessoas vão pagar com a vida por causa disso. E Davi responde então para Aimeleque: Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Num desespero, o que acontece muito, Davi aqui perde o escrúpulo, né? E fala mentira para um sacerdote de Deus, dizendo que estava numa missão secreta que Saul havia designado para ele. E isso era mentira. Temos que ter muito esse cuidado nas nossas vidas. Situações extremas que nos leva a desespero mesmo, e por isso não temos a desculpa, não somos inocentados mediante as situações extremas de mentir e de enganar. Aqui nós vemos uma falha, né, em Davi. Agora diga, o que é que você tem para comer? Perguntou Davi ao sacerdote. Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu para ele: Claro que não tivemos. Nós não tivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre mantêm puros quando saímos em uma missão de guerra ou alguma missão. Esses pães só poderiam ser comidos, só poderia servir de alimentos para os sacerdotes. E nesse caso, o sacerdote viu a extrema necessidade de Davi e de alguns homens que se juntaram a Davi. Aqui a gente já começa a ver a fidelidade de alguns homens que percebe mesmo Davi em fuga, eles estavam seguindo Davi. E ele então questiona para ele a respeito de que só poderiam comer daqueles pães sacerdotes e pessoas que estivessem em separação, em consagração. E Davi disse: não, nós estamos sim em consagração, não tocamos em mulher, então nós podemos comer desses pães.
Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Antes de entrar nessa próximo passo de Davi, essa situação vivida por Davi de comer pães sagrados, que era somente para os levitas, os sacerdotes, o próprio Jesus, ele cita essa passagem de 1 Samuel, lá no livro de Mateus. No capítulo 12 acontece uma situação em que os fariseus, os religiosos, sempre atentos para acusar Jesus ou aos seus discípulos, naquele dia os discípulos andavam com fome, né? Pelos campos de trigo, eles apanharam espigas e estavam comendo espigas. E os fariseus, eles chegam perto de Jesus para questionar que os discípulos estavam colhendo espigas e comendo espigas, o que era proibido porque era dia de sábado. E Jesus questiona eles e lembra eles o que está escrito em 1 Samuel. Jesus então respondeu: vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que no sábado os sacerdotes quebraram a lei no templo e não são culpados? Jesus estava querendo dizer aqui para aqueles fariseus sobre o fato de os seus discípulos estarem colhendo espigas de trigo e comendo, que a vida é muito mais importante do que os ritos religiosos. É muito mais importante aqui a vida dos seus discípulos do que o fato de guardar o sábado. E um pouco à frente Jesus diz: está aqui quem é maior do que o sábado, quem é maior do que os ritos religiosos. Bonito isso, né? Nós estamos aqui em 1 Samuel e Jesus cita essa passagem lá no seu ministério. E em sequência, Davi, então, ele foge. Só que não é uma fuga muito comum essa de Davi, não. Ele foge para o meio dos seus inimigos, para o meio dos filisteus. Olha o extremo desespero de Davi. Fugir do rei Saul, que era para ser um aliado dele, ele foge para o meio dos seus inimigos, tamanho o desespero deles. Davi disse a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa. Sair com pressa, isso é fato. Sair também sem armamento, isso é fato, né? Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho. Ela está ali atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a, se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa. Pode me entregar. Volta então para as mãos de Davi uma lembrança de que Deus havia sido com ele, de que Deus continua sendo com ele. Deus providencia no nosso caminho lembranças. Esse aqui era um troféu de Davi. E Davi diz: não tem espada melhor. Por quê?
essa espada contava uma história de sucesso, uma história da mão de Deus com Davi, vencendo um gigante Golias, e era o que Davi estava precisando ali naquele momento. Não somente de uma arma, mas de uma arma que trouxe a memória de Davi, aquele dia, aquela vitória sobrenatural que inicia na vida de Davi. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi talvez pensasse que iria passar despercebido ali no meio dos inimigos. Só que o fato heróico e sobrenatural de Davi seguia Davi onde quer que ele estivesse. Fosse no meio do povo de Israel, fosse entre os inimigos, a história, a vitória andava junto com ele. Isso é assim na nossa vida, né? Nós trazemos para onde nós estamos as nossas vitórias, de glória em glória, que Deus vai nos dando vitória, e onde nós estamos, nós somos conhecidos. E Davi é reconhecido e eles cantam a mesma música que começou a atormentar a vida de Saul. Saul matou a milhares, Davi matou a 10 milhares. Davi então é reconhecido no meio do povo inimigo. Alguém procura o rei e diz para ele: esse aí, foi ele que matou o nosso herói de guerra, ele é que acabou com Golias. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todo, ele fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: este homem está louco, por que os trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Deus tem muitas estratégias para os seus filhos. Aqui, Davi usou de uma estratégia e foi muito convincente. Quando nós oramos e pedimos socorro a Deus, devemos estar atentos. Qual o livramento que o Senhor tem preparado para mim? Aqui a estratégia que veio para Davi foi agir como um louco, mas um louco mesmo, que rabiscava pelos muros e portões do palácio, que babava, agia como um louco. Isso trouxe livramento de morte para Davi. Olha só que estratégia! Como pensar numa coisa dessa? Deus é fiel e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele traz para as nossas vidas estratégias, escapes, para que nós possamos ser livres, libertos, salvos. E essa é uma estratégia que inclusive é citada como um título de mensagem no Salmo 34 e também no Salmo 56. No Salmo 34 começa assim, tem um título: na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair dessa situação,
Davi escreveu este salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege. Esse é parte do Salmo 34 até o versículo 7, que nós temos aqui como referência que Davi escreveu depois dessa situação em que ele se passa por louco diante ali dos filisteus, diante do rei Abimeleque. Essa fica uma oração para as nossas vidas. Que nós possamos enxergar o escape que Deus tem para aquela situação que nós estamos clamando. Deus tem livramento. Deus tem escape para as nossas vidas. Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos deixa desamparado. E se nós clamarmos ao Senhor com fé, como quem tem o Senhor como um protetor, como quem tem o Senhor como o meu pastor, Ele tem estratégias para a minha vida.